Você já percebeu como em muitas conversas, mesmo quando diz tudo o que acha necessário, explica suas intenções, escolhe as palavras com cuidado e tenta ser educado, ainda assim sente que algo não acontece, como se a conexão simplesmente não se formasse, como se a outra pessoa estivesse ali apenas com o corpo, mas não com a atenção? Existe um cansaço silencioso em tentar ser interessante o tempo todo, em tentar agradar, em tentar manter a conversa viva à força, e esse esforço quase sempre produz o efeito oposto. Porque quanto mais alguém tenta prender a atenção do outro, mais transmite ansiedade, e a ansiedade é percebida mesmo quando não é dita. Enquanto isso, há pessoas que entram em uma conversa sem pressa, sem necessidade de se provar, sem vontade de impressionar, e ainda assim conseguem criar uma presença tão clara e tranquila que o ambiente muda. As pessoas escutam com mais atenção e sentem vontade de continuar ali. Isso não acontece por acaso, nem por carisma exagerado, nem por status social, nem por domínio de técnicas de comunicação, mas por algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais raro: presença genuína. Os estoicos compreendiam que a atração humana não nasce do excesso de palavras, nem do esforço para parecer interessante, mas da capacidade de estar inteiro no momento, sem ansiedade, sem pressa e sem a necessidade constante de aprovação. A maioria das pessoas entra em uma conversa pensando no que vai dizer em seguida, no que precisa provar ou na imagem que está passando. E por isso, escuta apenas parcialmente, respondendo mais para manter o próprio ego ativo do que para realmente compreender o outro. Quando alguém compartilha algo pessoal, como uma dúvida, um medo ou um momento de confusão, o impulso mais comum é oferecer conselhos imediatos, comparações com experiências próprias ou explicações racionais, que muitas vezes soam como ajuda, mas no fundo revelam apenas o desconforto com o silêncio e com a vulnerabilidade alheia. Existe, no entanto, uma postura completamente diferente, que não tenta corrigir, não tenta resolver e não tenta conduzir a conversa, mas apenas cria espaço para que o outro se expresse com liberdade e sem medo de julgamento. Essa postura se revela em 6 palavras simples, que, quando ditas com sinceridade e no momento certo, mudam completamente o clima da conversa e a forma como você é percebido. Conte-me mais sobre isso. Quando você diz essa frase sem pressa e sem expectativa, você comunica algo muito profundo, mesmo sem perceber, porque está dizendo ao outro que ele não precisa se defender, que não precisa ser interessante, que não precisa se explicar melhor do que já explicou, pois há alguém ali disposto a escutar. Nesse momento, algo sutil acontece. A tensão diminui. A pessoa começa a falar com mais calma, as ideias se organizam e sentimentos que antes estavam confusos começam a ganhar forma. Não porque você ofereceu soluções, mas porque você ofereceu atenção verdadeira. Epicteto dizia que temos 2 orelhas e apenas uma boca, justamente para lembrar que a escuta é uma prática mais difícil e mais valiosa do que a fala. Pois falar pode ser um impulso, mas ouvir exige disciplina, paciência e domínio do próprio ego. Quanto mais alguém se sente ouvido sem interrupções, mais se sente respeitado, e o respeito é a base invisível de qualquer tipo de atração, seja ela emocional, social ou até profissional. Muitas pessoas confundem atração com performance, acreditando que precisam dizer algo inteligente, engraçado ou impressionante para serem valorizadas, quando na verdade o que mais marca uma conversa não é o que foi dito, mas como a pessoa se sentiu durante aquele momento. Quando alguém sai de uma conversa sentindo que foi compreendido, que teve espaço para falar
e que não precisou competir por atenção. Esse sentimento se associa à sua presença, e isso cria um vínculo silencioso que não depende de esforço consciente. O silêncio, que para muitos é desconfortável e até ameaçador, nesse contexto se torna um aliado poderoso, pois ele permite que a conversa respire, que as emoções se acomodem e que as palavras surjam com mais verdade, em vez de serem jogadas apenas para preencher o vazio. Sêneca afirmava que o silêncio ensina mais do que muitos discursos, porque nele o ego perde força e a atenção se volta para aquilo que realmente importa, que é a experiência humana que está acontecendo naquele momento. Essas 6 palavras funcionam não porque são mágicas ou manipuladoras, mas porque revelam 3 qualidades raras: tranquilidade, interesse genuíno e ausência de necessidade. E essas qualidades, quando percebidas, geram segurança emocional. No entanto, é importante compreender que dizer essas palavras sem intenção real não produz efeito algum, pois as pessoas sentem quando alguém está apenas seguindo um roteiro ou tentando aplicar uma técnica. E presença verdadeira não pode ser fingida. Ela surge quando você abandona a urgência de ser aceito, quando deixa de controlar a impressão que causa e quando passa a se envolver com a conversa, não como um meio para um fim, mas como um encontro entre 2 seres humanos. Quando essa mudança acontece, o ritmo da conversa desacelera naturalmente, a troca se torna mais profunda e a relação ganha uma qualidade mais sólida, porque não está baseada em performance, mas em atenção. A verdadeira atração não está nas frases bem elaboradas, nas respostas rápidas ou nas histórias interessantes, mas na capacidade de criar um espaço seguro, onde o outro pode existir, sem se sentir pressionado a ser algo diferente do que é. Usar as 6 palavras, conte-me mais sobre isso, não é uma estratégia para conquistar pessoas, mas um exercício diário de presença, escuta e humildade, que transforma não apenas a forma como os outros te veem, mas também a forma como você se relaciona consigo mesmo. Os estoicos sabiam que a grandeza não está em adicionar mais estímulos, mais palavras ou mais tentativas de controle, mas em remover o excesso, a ansiedade e a necessidade constante de validação. Quando você para de atuar, de se explicar demais e de tentar impressionar, as pessoas começam a prestar atenção não no que você diz, mas na calma que você transmite ao estar verdadeiramente presente. Se esse vídeo trouxe algum tipo de clareza ou reflexão para você, escreva nos comentários a palavra presença. E se você deseja continuar desenvolvendo essa forma mais tranquila e profunda de se relacionar com o mundo, inscreva-se no canal. Porque quem aprende a estar presente não precisa correr atrás de atenção, já que a atenção naturalmente se aproxima de quem transmite calma, respeito e autenticidade.